E aí, sonhadores? Hoje a gente vai mergulhar no universo sombrio e fantástico de Sandman, a série da Netflix baseado na obra do Neil Gaiman. Bora acompanhar o Rei dos Sonhos, o Morpheus, em sua missão épica de recuperar os seus artefatos e reconstruir o sonhar. Tudo isso, claro, no estilo Panda TV, direto ao ponto, episódio por episódio. Então se prepara e simbora pro vídeo. Logo de cara, a série já chega com o pé na porta. O sonho é capturado por um ocultista chamado Hedrick Borges. A ideia era prender a morte, porque o filho do Eric morre em uma guerra que teve há um tempo atrás, e ele quer prender a morte para a morte reviver o filho dele. Mas ele erra feio e acerta o irmão errado, o sonho, que no caso é o Morpheus. Ele acaba ficando preso por mais de 100 anos, e nesse tempo o mundo vira um caos. Gente não consegue mais dormir, pessoas que dormiram não conseguiram mais acordar, o sonhar entra em colapso. E os pesadelos saem para passear no mundo real. Quando Morpheus finalmente escapa, ele descobre que o seu reino foi destruído e seus artefatos mágicos haviam sido roubados. Uma algibéria de areia, um rubi e um elmo sumiram. E aí então começa a sua missão para recuperar os seus artefatos e restaurar a ordem mundial. É responsável por todas aquelas pessoas que dormem e tem que sonhar, então ele é responsável por aquele universo, por aquele mundo. Ele ficou ausente durante 100 anos. Então imagina que tem pessoas que nem acordaram durante 100 anos, viveu a vida inteira ali dormindo. No episódio 2, a gente já vê o Morpheus, ele livre, porém muito fraco, porque ele depende das suas joias até o momento. Ele depende do seu rubi, ele depende do seu elmo e da sua areia. Aí então, Morpheus, ele parte para buscar respostas e vai visitar um dos seus rostinhos familiares do sonhar, que nada mais é que Caim e Abel. Sim, os mesmos da história da Bíblia. Eles ajudam a entender o que aconteceu durante a sua ausência e dão a primeira pista sobre sua algibeira de areia. Em um episódio que já começa a mostrar como o universo de Sandman é bizarro e poético e completamente fora da caixinha, porque a gente é apresentado a esses dois irmãos, né, que é o Caim e o Abel. O Caim não se aguenta, né? Ele toda hora ele vive matando o Abel ali mesmo na história, é meio que uma parte muito cômica, né, dessa série. E Sandman ele acaba precisando de um pouco de poder deles. E o que ele faz para pegar um pouco de poder deles? Ele pega uma criatura que ele mesmo criou e presenteou o Caim e o Abel, que no caso é uma gárgula. Ele acaba pegando e absorvendo os poderes dela, sendo assim ele fica um pouco mais forte para poder ir em busca de seus artefatos, né? Porque ele precisa voltar à Terra para ver aonde que tá esses artefatos. E como ele tá debilitado, ele ficou 100 anos aprisionado, e ele não tá com seus artefatos, então ele tá muito fraco. Ele precisa absorver a energia do sonhar. Então ele vai lá no Caim, no Abel, e acaba absorvendo a energia desse gárgula, né, que ele deu de presente para eles, e acaba saindo em busca dos seus artefatos no mundo dos humanos. Seguimos com o Morfeu rastreando a sua algibeira, que agora está nas mãos de Joanna, a Constantine, no caso Joanna Constantine. É uma exorcista durona e cheia de traumas. O poder da areia está causando um estrago enorme e o Morpheus precisa agir rápido. Quando ele encontra a Constantine, né, ele vai e explica para ela e tal que ele é o Morpheus. Inclusive ela recebe uma notícia de uma senhora que está ali na rua e tal, falando que o Morpheus vai visitar ela. E o Morpheus acaba chegando e falando sobre a areia dele e tal. E aí ela fala que vai ajudar ele e vai devolver a areia. Só que essa areia não tá com ela, tá com a namorada dela. E o que ela faz? Ela leva ele até a casa dessa namorada dela, né, que é uma ex-namorada. Só que ela passa muito tempo fora desse relacionamento, porque ela é um caçador de demônios. Então, querendo ou não, ela é o Constantine, né? Então vocês já sabem o que Constantine faz. E então ela fica longe, né, dessa namorada dela um tempo, e a areia fica com ela. Quando ela volta, a namorada dela tá, pele e osso, meus amigos, pele e osso, muito chupada, com o rosto muito chupado, super debilitada, e com um saquinho de areia na mão, deitada dentro da cama. Aí o Sandman fala pra ela que ela não vai sobreviver, porque a areia não é pros mortais e tal, que isso não tinha que estar na mão dela. Infelizmente, o Sandman tem que levar ele joga areia nela para ela poder morrer, né, sonhando, né, tendo
não tendo dor ali na hora da morte, né? Morrer de uma forma tranquila. E assim continua, né? O Morpheus consegue a sua areia de volta, sendo assim ele consegue recuperar o seu primeiro item, que é a areia que estava com a Constantine, e aí ele parte, né? Dali em diante ele parte para o próximo item, que no caso é o Rubi. Enquanto isso, por outro lado da história, a Aether Crips tenta proteger o seu filho, que é o Johnny D, que está em posse do Rubi do Morpheus, e claramente está indo para o caminho bem sombrio. O filho dela nada mais é que filho do Roderick, né, que é o mago que aprisionou o Morpheus. A mãe dele, no caso, engravidou dele. Ela falou, né, pro mago que tinha capturado o Morpheus, falou para ele e ele queria que ela abortasse essa criança, né? Queria que abortasse essa criança e tal. E ela se negou, e aí foi nessa que ela acabou roubando o Rubi dele. E isso, roubou o Rubi, o elmo e a areia. Roubou todos os pertences e fugiu. Só que ela acabou vendendo um no mercado negro, vendeu o negócio e acabou ficando só com o Rubi. E o Rubi foi parar na mão do filho dela. E o filho dela, ela acabou deixando ele preso no manicômio, porque ele escondeu o Rubi, não queria dar o Rubi para ela, e ela sabia que o Morpheus ia vir atrás desse Rubi e acabar matando o filho dela. Aí ela tem um colar de proteção, ela dá esse colar de proteção pro filho dela e ela acaba morrendo, né? E o filho dela consegue fugir desse manicômio indo atrás do Rubi. Quando ele vai atrás do Rubi, ele conhece uma moça muito simpática que dá uma corona para ele. Nesse meio desse trajeto, ele acaba matando algumas pessoas, né? E ela acaba ficando com medo, ela acaba descobrindo que ele matou algumas pessoas e tal, e não era isso que ela queria, né? E ela fica um pouco com medo. E ele acaba dando esse colar de proteção para ela, por ela ser uma pessoa muito gentil e ter levado ele, no caso, ter levado ele até o Rubi. Então, por gratificação, ele acabou dando esse colar para ela, né, de proteção, e ela acabou indo embora, tudo bem. E ele acaba pegando o Rubi do Sandman, né? Só que um pouco antes de ele chegar no Rubi, o Sandman chega no Rubi antes dele. Quando ele chega no Rubi antes dele, porque ele usa aquela areia, né? A areia ele consegue rastrear o Rubi, então ele consegue se teletransportar até o Rubi. Quando ele chega lá, ele vai tocar no Rubi, o Rubi tá modificado e acaba dando um choque nele e no corvo dele, porque ele tem um corvo também, né? O Sandman. E acaba voando. Nessa que ele voa para trás, ele apaga e desmaia. O corvo desmaia. O John, ele chega, ele acaba pegando o Rubi, né? Que o Rubi só responde a ele agora, porque ele acabou modificando o Rubi. E aí ele vai e sai, né? Em busca, né, de respostas. E o John acaba parando dentro de uma lanchonete. Enquanto isso, o Sandman tá desacordado, né? Ele tá desacordado lá no container. E o John tá numa lanchonete. E aí o John, ele começa... O poder do Rubi, ele faz as pessoas falarem somente a verdade, não falarem mentira. Então ele consegue tirar a mentira das pessoas e mostrar só aquilo que as pessoas realmente querem falar, entendeu? E nisso ele instala um caos muito grande dentro dessa lanchonete. As pessoas começam a falar coisas que elas não queriam dizer, a agir de uma forma que ela não queria agir, e ele acaba matando todas aquelas pessoas que estavam dentro da lanchonete, acabando assim com todos os sonhos dela. Que é quando o Sandman chega nessa lanchonete e acaba interferindo, né, nesses planos do John, só que já era tarde, porque todo mundo já havia morrido. Só que aí o John vai para cima do Sandman. E o Sandman faz uma ilusão e joga ele pro mundo do sonhar e começa a batalhar com ele ali, uma batalha muito intensa e tal. E ele consegue pegar o Rubi no final das contas. O Sandman consegue capturar o Rubi, consegue tirar ele do John, mostrar que não era isso que o John precisava para a vida dele, e ele acaba estourando o Rubi. O John quebra o Rubi. Quando ele quebra o Rubi, todo o poder vem pro Sandman novamente. Ou seja, o Sandman não precisa mais do Rubi, porque o Rubi funde com o poder do Sandman. O Sandman agora ele fica muito mais poderoso. Sendo assim, ele consegue dar um final pro John, né? Ele volta o John lá pro manicômio e tal, porque querendo ou não, o John ele foi uma criança manipulada em toda essa história, porque ele não teve culpa, né? Ele nasceu dentro desse problema que o pai dele ocasionou. Agora é hora de buscar o elmo. E para isso, aonde o elmo dele foi parar? No inferno. Aonde ele descobre que o elmo dele foi parar no inferno? Quando ele encontra a Constantine. Ele vai lá numa igreja, a Constantine tá fazendo um exorcismo ali dentro daquela igreja, né, de um casal, e acaba saindo um demônio lá de dentro, e esse demônio ele fala com o Sandman, né, e ele fala pro Sandman que o elmo dele está no inferno.
Então, sendo assim, depois que ele pega a areia, que ele consegue quebrar o rubi, ele parte pro inferno, né? Porque ele já sabe que o elmo tá lá. Vai ele e o corvo dele pro inferno. Chegando lá, tem um demônio que recebe ele entra lá pra dentro do inferno e acaba dando de cara com Lúcifer, que é o guardião do inferno. E ele fala, né, sobre a situação, que ele foi roubado e tal, querendo ou não, o Lúcifer já sabia de toda a história, e falou pra ele que precisava do elmo. Só que assim, o Lúcifer falou que pra entrar no inferno, pode entrar, só que pra retirar um negócio de lá, é devidamente do jeito que eles querem, com as regras do próprio Lúcifer. E o Lúcifer propõe um duelo pro Sandman. Se ele quer resgatar o elmo dele, ele vai ter que duelar. E o Sandman acaba topando, né? Mesmo ele estando fora do seu reino, estando muito mais fraco, porque o Lúcifer ali dentro é o reino do Lúcifer, então ele é muito mais forte do que o Sandman ali dentro. E o Sandman acaba concordando e tal. E o Sandman usa areia para achar o demônio que tá com o elmo. Quando o demônio aparece com o elmo dele, ele acaba falando sobre o duelo, e aí ele fala para ele escolher a pessoa que vai duelar por ele. E o demônio escolhe quem? O Lúcifer. Lúcifer vai duelar contra Sandman. O Lúcifer quer o Sandman como escravo, e o Sandman quer o seu poder de volta. Beleza, eles começam a batalhar e tal. O Lúcifer começa a lançar os poderes dele, e o Sandman também. O Lúcifer fala que ele é escuridão. Aí o Sandman fala que ele é a luz. O Lúcifer fala que ele é a doença. Aí o Sandman fala que ele é a cura, e assim vai indo. Até o Sandman conseguir derrotar o Lúcifer. Ele fala que ele é a esperança, então contra a esperança não tem nada. Então o Lúcifer acaba perdendo essa batalha para o Sandman. O Sandman consegue recuperar o seu elmo e consegue voltar com os seus 3 artefatos e voltar com o seu poder. Depois de tanta destruição, é hora de respirar. Desanimado e sem propósito, Morpheus recebe uma visita da morte, a sua irmã mais velha. Carismática e surpreendentemente gentil, ela leva ele para ele ver a sua rotina, porque ele estava desanimado, ele estava perguntando para ela se realmente, se ela gostava de fazer aquilo que ela foi destinada a fazer, né, pelo Criador e tal. E ela responde, bom, eu vou te mostrar o meu serviço, vamos trabalhar comigo um dia. Meio que ela leva ele para trabalhar um dia com ela. Ele meio nesse tempo, ele vê ela levando um senhor, né, embora, porque o senhor morre. Ele vê também ela levando um rapaz, ele vê ela levando outras pessoas. Então é assim, um bebê, inclusive, né? Então ele vê que é fundamental para que a humanidade exista, que eles continuem fazendo o seu serviço e fazendo o seu serviço direito, né? Então ele entende o propósito, realmente o propósito dele. O propósito dele é ele servir a humanidade. Ele foi feito para servir a humanidade, em formato de sonho, de pesadelo, mas sim manter sempre a ordem. E a morte acaba passando essa visão para ele. Então ele recupera de novo esse sentido, né? Ele volta, cai em si, fala, não, peraí, eu preciso reconstruir de novo o meu universo, o sonhar. E nesse meio tempo, né, que ele acaba ali saindo da morte, né, que a morte vai fazer o serviço dela, ele vai fazer os afazeres, e nesse meio tempo ele acaba descobrindo que tem um vórtex dentro do sonhar, né, dentro do planeta Terra, que pode prejudicar muito o sonhar. Esse vórtex ele só foi desenvolvido porque ele ficou ausente durante 100 anos. Se ele não tivesse ficado ausente durante esses 100 anos, não teria sido desenvolvido esse vórtex. E esse vórtex foi desenvolvido porque a avó dessa menina que gerou esse vórtex, ela entrou em sono profundo quando o Sandman foi capturado pelo Roderick. Então, quando ele foi capturado pelo Roderick, a avó dela acaba entrando em sono profundo e ela não acorda. Sendo assim, quando ela acorda, ela acaba gerando um vórtex. Ela cria um vórtex que, no caso, é a filha dela, que era ela, no caso, e passou para a filha dela, e da filha dela foi passado para a neta dela. E a neta dela acaba nascendo com esse poder, né, de poder dormir e conseguir atravessar entre os sonhos das pessoas. Então, ela acaba sendo uma ameaça para o mundo de sonhar. Sendo assim, o Morfeu ele se depara com um novo desafio, então ele precisa tancar esse vórtex de alguma forma. Essa humana, ela é chamada como Rose Walker. Ela é uma menina, né, uma jovem, em busca do seu irmão perdido. Enquanto isso, o Corinthians, que é um pesadelo do Morpheus, ele está tentando fazer de tudo. Desde o começo, o Corinthians sempre esteve envolvido com a captura do Morpheus, porque ele deu o livro do Morpheus, como invocar o Morpheus, pro Roderick conseguir invocar, e depois o Corinthians acaba
participando disso, né? Ele conhece a avó da Rose Walker, ele acaba conhecendo a avó da Rose Walker, só que nesse caso, quando o Sandman foi aprisionado por 100 anos, 3 pesadelos fugiram do mundo do sonhar. O primeiro foi o Corinthians, o segundo foi o violinista e o terceiro foi o Metamorfo, que é o pesadelo que acaba se transformando. O Metamorfo, ele estava criando um mundo, uma realidade boa pro irmão da Rose, querendo fazer muito bem para ele, porque ela viu o sofrimento dele, né? Como ele era órfão, ele sofria bastante ali com os pais adotivos, e ela queria dar um universo um tanto quanto agradável nos sonhos para ele. E aí o Sandman acaba localizando eles junto com a Rose, né? Acaba identificando eles no sonho, consegue mandar esse pesadelo de volta, né, pro sonhar, né? Sendo assim, o menino acaba se libertando desse sonho, né, digamos assim. O Corinthians consegue pegar esse menino, leva esse menino para essa convenção de serial killers, que só tem doido lá, lunático, e fala pra Rose Walker ir lá encontrar ele, porque, querendo ou não, o Corinthians já sabe que a Rose é um Vortex, né? Então ele tá fazendo de tudo para quebrar a Rose, pra Rose poder colapsar os mundos. Inclusive, de começo ele até consegue isso, a Rose consegue dar uma bagunçada ali, a amiga da Rose engravida, por causa dos colapsos que tá acontecendo, ela engravida de um ex-marido dela, que virou um fantasma e tava ali no mundo do sonhar, né? Muito dislexa com a realidade. Ele também vai atrás da própria Rose Walker, e encontra também o irmão da Rose Walker, e nessa daí que ele acaba fazendo um caos completo. Ele leva esse irmão da Rose Walker para uma convenção de serial killers, que são só pessoas extremamente doidas, assassinas, e idolatram esse Corinthians, né, que é um pesadelo muito macabro. E o Sandman, ele acaba conseguindo deter o Corinthians ali naquela convenção, ele acaba conseguindo parar aquela loucura toda, e aí a gente prossegue. O Sandman chega lá nessa convenção, porque ele é avisado pelo violinista, porque o violinista tá com a Rose. Ele acaba indo lá avisar o Sandman, né, que o Corinthians tá lá fazendo uma bagunça. Quando o Sandman chega lá, ele bota o Corinthians no lugar dele, ele consegue refazer, né, o Corinthians vira poeira. E a Rose, ele acaba mandando a Rose volta e tal, a Rose volta pra casa dela, com o irmão dela. Só que a Rose tem um problema, porque a Rose sabe que o Sandman quer matar ela. Porque o Sandman falou pra ela que ela é um problema, a existência dela é um problema pra humanidade. Então, não só pra humanidade, como pro mundo do sonhar. E ele precisa tancar esse problema de alguma forma. Que é nesse momento que a Rose dorme, e não só a Rose dorme, como a avó dela também dorme, né? A bisavó dela acaba dormindo. E aí, eles se encontram ali no mundo do sonhar, que é quando o Sandman vai tentar matar a Rose, né, para poder tancar esse problema, que é quando a avó dela chega e pede para a Rose transferir os poderes do Vortex para ela. Sendo assim, ela acaba se sacrificando no lugar da Rose, deixando a menina livre, tranquila, para ela viver a vida dela com o irmão dela, né? Porque, querendo ou não, ela ainda é uma jovem, ela não tem o direito de morrer porque ela não pediu para ter aquilo. Então ela acaba se sacrificando pela sua neta. E a Rose acaba tendo uma vida tecnicamente normal. O irmão dela e a Rose é bem-vindo no mundo do sonhar, porque, querendo ou não, eles fazem parte por ser um Vortex. E o filho da amiga dela, que foi concedido no sonhar, também veio à luz. A amiga dela tá cuidando dessa criança. A gente não se sabe até qual ponto vai continuar assim, né? Até porque acaba a primeira temporada, ela ainda continua com essa criança que foi concebida no sonhar. O Sandman não toma a criança dela. É isso, meus amigos. Essa é a primeira temporada de Sandman. Até aqui, espero que vocês tenham entendido essa temporada. É um seriado top, um seriado muito bom, recomendo demais assistir, está na Netflix. E se vocês gostou, já deixa o like, comenta o que vocês acham, comenta o que vocês vão esperar dessa segunda temporada e até a próxima, meus amigos. Fui!